Eu sei quem tem o grido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei quem tem o grido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 1. Uma história bastante conhecida, mas Deus tem algo, uma novidade para nós. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ler juntos. Capítulo 1, do verso 3 até o verso 12.
1 Samuel, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez menção à sua boca. Amém? Até aqui está bom. Oremos ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, tira de nós todo impedimento que porventura, Senhor, possa atrapalhar a tua voz. Tira de nós, meu Pai, toda exaltação e soberba. Tira de nós todo desânimo. Tira de nós, meu Pai, toda barreira, meu Pai, toda obra do mal, todo impedimento, Senhor, todo tropeço. Tira de nós o cansaço, tira de nós o sono, tudo que possa impedir, porventura, o teu livre acesso do Espírito do Senhor aos nossos corações. E te clamamos, ó Pai, que o Senhor possa fazer uma grandiosa obra em nossas vidas, que possamos sair daqui com as mentes mais abertas, com o coração receptivo. Pai, nos dê um espírito reto e um coração puro. E te clamamos, ó Senhor, que possamos, meu Pai, invocar o teu nome, receber de ti as dádivas celestiais. Ó Senhor da glória, nos ensine, meu Pai, cada dia mais a seguir os teus passos, ser discípulos verdadeiros, Senhor, amorosos, misericordiosos, cheios de compaixão e piedade do próximo. Que possamos, meu Pai, entender aqueles que ninguém entende, que possamos consolar aqueles que ninguém consola. Que possamos, meu Pai, ser cheios do teu Espírito Santo e buscar as almas para o teu reino. Que possamos amar incondicionalmente, independente das falhas humanas, e o teu nome venha a ser glorificado em tudo em nossas vidas. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, cumpra-se as suas promessas, e saiamos daqui, ó Senhor, regozijando e nadando na unção do teu Espírito, crendo, ó Senhor, que o teu poder se manifestará, e o teu nome será glorificado através das nossas vidas. Assim faça a grandiosa obra mesmo, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, uma passagem bastante conhecida. Glória seja dada ao Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, olha bem, nós às vezes pensamos que nós já servimos do jeito que Deus quer. Às vezes o servir nosso está no nosso coração e não naquilo que você vê por fora de mim. Às vezes você olha, irmão Nivaldo está vestido como crente, irmão Nivaldo fala como crente, carrega uma Bíblia de crente, irmão Nivaldo fala Pai do Senhor bonito, irmão Nivaldo abraça, acolhe. Mas isso é muito bom, porque é melhor do que não fazer nada. Muito bom, mas melhor ainda é quando no meu coração tem esse desejo,
esse amor ao próximo. O que eu posso fazer para você porque meu pastor está vendo, mas eu posso fazer para você por amar você, entende? O amor. Então, irmãos, às vezes a nossa servidão, como Ana, por exemplo, Ana não precisava mostrar para ninguém que ela servia ao Senhor. Ela não precisava transparecer para ninguém que era uma crente de verdade. Ela nem precisava vestir como crente, nem precisava ter cabelão de crente, ela não precisava tudo isso. Ela não precisava. Ela não precisava dar uma paz do Senhor de crente, nem orar como se estivesse pregando, não. Ela não precisava de tudo isso. Ela era de dentro para fora. Ana, irmãos, eu fico imaginando, né? Nós conhecemos a história, eu posso resumir. Ana, ela não devolvia a ofensa para Penina. Sabe, quem não conhece a história, Eucana tinha 2 esposas. Na cultura judaica, quem tinha condições de sustentar podia ter 2 esposas. Quem não tinha, podia ter filho com a esposa principal, podia ter uma concubina. Deus nunca fez mais uma Eva para Adão, Deus sempre quis uma mulher. Mas na cultura, nos costumes judaicos, era permitido isso. Por isso que eu falo que o judaísmo nunca foi uma religião perfeita. Permitia o concubinato. Olha que tantos problemas que nós temos até hoje por causa do concubinato, irmãos. Olha bem, até hoje os árabes e palestinos, eles guerreiam até hoje na faixa de Gaza. Até hoje nós temos guerras e milhões de pessoas já morreram nessas guerras. Por quê? Tudo vem de um povo que vem de Ismael e Isaac. Então, quer dizer, nós sabemos perfeitamente que o concubinato não é aceitável ao Senhor. Mas tudo bem. O que eu quero dizer para os irmãos é que ela era obrigada a ser submissa. A mulher chamava o esposo de senhor e tinha que obedecer em tudo, sempre, não tinha liberdade de expressão, não era que escolhia com quem ia casar, eu amo esse aqui, vou casar com esse, não é, diferente naquela época, o homem ia lá e pagava o dote e casava, eu quero casar com essa, e casava, a mulher tinha que casar com quem o homem escolhesse. Então é diferente, nós temos que nos sintonizar na cultura da época para entender o sofrimento de Ana. Porque Samuel é resultado de um sofrimento de uma mulher que encontrou o resultado da provisão do Senhor. Samuel, ele olhava e pensava, minha mãe sofreu, a minha mãe foi perseguida, a minha mãe foi humilhada, a minha mãe foi zombada, a minha mãe foi irritada por uma pessoa que era concubina. Mas nós sabemos do poder que o homem tinha decidido na família, e Eucana podia perfeitamente falar assim, olha aqui, ô Penina, minha concubina, põe-se no teu lugar, minha esposa principal é Ana, viu? Respeita ela. Mas não fez isso, não sabemos por quê. Vou saber quando chegar lá no céu. Mas a Bíblia não fala, então se a Bíblia não fala, eu não tenho ouvidos. Por que que ela irritava tanto e Eucana não fazia nada? Vamos saber um dia, agora nós não sabemos. Posso somente conjecturar. Mas irmãos, olha bem. Eu fico imaginando quando Penina teve o primeiro filho. E aí começa aquela criança todinha, todo mundo brincando, a criança aprendendo a andar, falar papai, mamãe, e Ana vendo tudo isso. Aí de repente eles estavam conversando ali com a sua esposa principal, que era Ana, Eucana conversando com a sua esposa principal, que era Ana. Aí vinha o filho de Penina, da concubina, papai, entra no meio deles, aquela coisa toda. E aí a mulher só olhando de lado assim, viu, você não pode dar filho para ele, eu posso. Porque ela irritava. A Bíblia diz que excessivamente Penina irritava, era com muito excesso. Era todo dia na cabeça dela, você é impotente, você não pode dar filhos, você é maldita, você é amaldiçoada, porque quem não podia ter filhos na época estava sob maldição. Quem estava sob maldição estava em pecado. Então olha aqui, você vai para o inferno, nós vamos para o céu, porque você é maldita, é amaldiçoada. Essa que era a interpretação da época, infelizmente. Por isso que o cristianismo é muito mais perfeito que o judaísmo, porque adquire esses hábitos e costumes que não são da vontade de Deus. Irmãos, mas aí eu fico imaginando também, se tudo aquilo ali acontecia dentro de casa, eu não sei como é que acontecia, se o homem mandava tudo e a mulher ficava submissa, ou ele ia para o quarto, hoje eu vou dormir com a concubina, aí amanhã, hoje eu vou dormir com a minha esposa, imagina só. Ou então, como o homem mandava e decidia tudo, eu vou dormir com as duas. Pensa bem, irmãos, o sofrimento, o que uma mulher passava na época. Mas a Bíblia diz que Eucana amava Ana, e ele dava a porção maior do sacrifício para Ana, porque ele distribuía a porção do sacrifício, e dava a porção do sacrifício a mais para Ana, porque amava Ana. Às vezes o amor fica até insignificante diante de pessoas arrogantes, soberbas. Às vezes a pessoa te ama muito, mas não te considera. A pessoa te ama muito, mas não demonstra. Tem pessoas que amam muito, mas não pagam as contas. Tem pessoas que amam muito,
mas não quer demonstrar que ama. Irmãos, quem falou que o amor ele é completo devido aos maus costumes humanos? Nós temos atitudes humanas. Eu conheço pessoas que amam, mas quando chega a visita, trata com arrogância a esposa. Fala que ama a esposa, mas maltrata na frente do filho. Não respeita. Irmãos, aqui, Eucana, ele ia de ano em ano oferecer sacrifício de Ramá a Siló. Então ele era uma pessoa extremamente religiosa, porque iria todo ano, subia de Ramá para Siló para oferecer sacrifício ao Senhor para perdão dos pecados. Mas a esposa todos os dias depressiva. A Bíblia diz assim que ela não comia, ela não bebia e estava mal o seu coração. Eucana falava assim: por que não comes, mulher? Por que não bebes? Por que está mal o teu coração? Por que não dormes? Não está vendo por que está acontecendo isso? Que a concubina está provocando ela? Não conseguia enxergar. Às vezes nós amamos, mas não conseguimos enxergar algumas coisas. Às vezes nossos olhos estão tapados. Irmãos, mas aqui, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que eu fico imaginando no caminho indo para Siló para oferecer sacrifício, uma vez por ano. E aí no meio do caminho, ele brincando com as crianças, com os filhos de Penina, que eram filhos dele. E naquele momento que ele brincava com as crianças, a própria Penina ficava ao lado de Ana. Você oferecer sacrifício para quê? Você não tem salvação. Você nem era digna de entrar no templo. Você nem era digna de entrar no templo para orar. Deus nunca vai ouvir sua oração. Você é amaldiçoada por Deus. Os seus pais pecaram, você pecou. Deus nunca abriu sua madre, nunca vai abrir sua pecadora. E maltratava, irritava Ana. Mas Ana nunca devolveu a ofensa. E a primeira lição que queremos aprender hoje é o que fazer para servir Deus de verdade. Ana prova que ela servia a Deus de verdade. Quem serve a Deus de verdade, perdoa. Quem serve a Deus de verdade não se irrita fácil. Quem serve a Deus de verdade não é só de aparência, mas é de coração. É de coração, porque ama os inimigos, ama quem peca. Amar quem peca não é concordar com o pecado. Amar quem peca é você amar o pecador e abominar o comportamento do pecador. É diferente. É muito fácil você amar quem faz tudo certo. É muito fácil você amar quem te ama. Eu quero ver você amar quem não te ama. Eu quero ver você amar quem está cometendo muitos erros na sua frente. Eu quero ver você amar quem quis tirar a sua vida, quem quis passar rasteira em você, quem quis puxar o seu tapete, quem quis tirar o seu direito. Porque amar quem te ama é muito fácil. Olha bem, irmãos, Eucana não se esforçava para evitar os conflitos, mas a Bíblia diz que ele dava uma parte excelente da porção para Ana, provando o seu amor. Mas essa rival excessivamente irritava, só para vê-la brava, só para provocá-la. Irmãos, a Bíblia diz que de outra maneira chorava e não comia. Chorava e não comia. Então ela estava em estado de depressão. Ela chorava e não comia. Nem por isso ela deixou de servir ao Senhor. A situação, a circunstância que ela vivia a levou a sofrer, chorar e não comer, mas não impediu ela de servir. A primeira coisa que uma pessoa está na igreja pensa: eu não vou mais naquela igreja. Deus não está me ouvindo. Sabe, irmão, ela, pelo contrário, ela servia mais. Quanto mais triste ela ficava, mais ela servia. Eu costumo dizer que se não fosse Penina na vida de Ana, nunca a bênção chegaria. Porque graças à perseguição, ela foi mais ainda para o joelho. Quanto maior a perseguição é que ela fez voto com Deus, fez propósito com Deus. E aí Deus atendeu o voto. Então não existe oração por orar. Não existe louvar por louvar. Nós sempre louvamos, oramos com propósito. Eu não posso ler a Bíblia só para ter uma história contada aos meus ouvidos. Não posso ler a história bíblica, não. Eu tenho que ler a Bíblia com o propósito de Deus falar comigo. Eu vou orar com o propósito de ter uma resposta de Deus. Eu vou adorar para que Deus receba minha adoração. Tudo que fazemos na nossa vida é com propósito. Ninguém vem aqui de madrugada sem propósito. Nós temos um propósito, sim, já temos a salvação, o nosso nome escrito no livro da vida, mas eu tenho certeza que todos aqui estão por um propósito. Eu preciso me libertar, eu preciso realmente aprender o Senhor. Algo você tem, não é por nada, só por vir. Todo mundo tem um propósito. Eu vou lá para Deus me ouvir, para Deus falar comigo. Eu vou lá para Deus receber minha adoração. Eu vou lá para me aprender com Deus. Eu vou lá para ter uma resposta de Deus. Cada um aqui está com um propósito. Ana fez uma oração com propósito.
é como se Ana falasse assim: Senhor, se eu tivesse um filho para te dar todo ele. Pensa bem, irmãos, você está desempregado, está sem dinheiro e quer ajudar a obra missionária. E você tem contas para pagar, mas você não pede para ele: Senhor, me dá um emprego para que eu pague as contas. Você faz o contrário: Senhor, como eu queria ajudar a obra missionária. Não é você sendo falso, mas com desejo no coração: Senhor, eu gostaria tanto de investir na obra missionária, mas eu estou desempregado. Se porventura as portas se abrirem, a primeira coisa antes de pagar minhas contas, eu vou ofertar para a obra missionária. Está entendendo, irmãos? Ana precisava de um filho para sair da esterilidade, para sair da vergonha, para sair da situação pecaminosa que todo mundo achava que estava na cultura judaica, mas não estava para Deus. Mas na cultura judaica ela estava em pecado, mas para Deus não. Então ela queria um filho para sair da vergonha, queria um filho para parar de ser irritada por Penina, para sair do sofrimento, mas muito mais do que sair do sofrimento era agradar a Deus e preocupada com a obra de Deus. Porque se me der um filho, eu darei por toda a sua vida. Olha bem, eu queria te dar um filho, mas eu não tenho condições, eu não posso ter filhos. Então quando você faz um pedido em que Deus é muito mais glorificado do que os seus deleites na terra atendidos, Deus ouve, porque você pensou primeiro no reino dos céus do que os seus deleites na terra. Você preocupou muito mais com o crescimento do reino de Deus na sua vida do que as suas próprias vontades sendo atendidas. Olha bem, eu fico imaginando, sabe o que? Ele já tinha oferecido o sacrifício ao Senhor. Depois, se você sabe como é que funciona o ritual do sacrifício, depois você prepara as pedras ou o altar, seja onde for feito o sacrifício, você prepara as lenhas, você coloca o animal sobre a lenha, você imola o animal, você sangra o animal, porque derramamento de sangue não é remissão de pecados, você derrama sangue, e aí depois você queima o animal, você come uma parte do animal, separa a gordura. Sim, todos nós sabemos o ritual, mas depois todo mundo preocupado ali com o sacrifício, Ana preocupada em oferecer algo para Deus. Ela foi muito mais para oferecer algo para Deus do que para pedir algo para Deus. Ela foi para oferecer o verdadeiro sacrifício. Quando você dá até o que você não tem. Eu não estou falando aqui de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando quando você dá a sua alma por completo para o Senhor. Eu estou falando que quando você dá a sua vida para o Senhor. Ela ofereceu algo que ela não tinha. Mas se o Senhor me der, eu vou ter para te oferecer. O que eu estou pedindo para o Senhor é para o Senhor ser glorificado. O que eu estou pedindo aqui é para crescimento do reino dos céus. Olha bem, irmãos, isso é uma verdadeira servidão ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. Não estou dizendo que se eu limpar a igreja eu não estou servindo a Deus. Não estou dizendo que se eu não cuidar da portaria eu não estou servindo. Não, tudo é servidão a Deus. Mas eu estou falando de uma servidão de coração, em que ninguém vai precisar me ver, em que, independente se você quer ou não quer, independente se o seu líder quer ou não quer, independente, eu estou falando de uma servidão que você é totalmente entregue ao Senhor, em espírito, em que você, para servir a Deus, você não aceita a carne na sua vida, você não aceita a sua própria vontade, você ignora, rejeita a sua própria vontade, para fazer totalmente a vontade do Senhor. Ana, não restava mais nada da carne de Ana, ela estava totalmente em espírito. Ela sofria na carne, irmãos. Eu fico imaginando uma mulher descabelada, olho fundo, porque não dormia, não comia, então olho fundo, sem sono, sem poder dormir, insônia, raquítica porque não comia, toda descabelada, mal cuidada, triste. Eu imagino uma mulher assim. Nada na vida dela fazia sentido se caso ela não tivesse um filho. Ela precisava sair da vergonha, assim. Mas na hora que ela vem, em vez de falar assim, Senhor... A Bíblia não fala na oração dela aqui, só fala um pedaço da oração dela. Mas aqui na oração dela, em nenhum momento ela reclamou de Penina. O Senhor está vendo, Senhor, o que Penina está fazendo? O Senhor está vendo, Senhor, meu marido nem percebe isso. Pelo contrário, o marido falava que você, por que não chora? Por que choras? Por que não dorme? Por que não come? Não sou eu para você melhor que 10 filhos? O marido não entendia. E você acha que Penina entendia? Jamais. Penina só irritava ela. Então Penina, você acha que os filhos de Penina iam ficar do lado de Ana? Claro que os filhos iam ficar do lado da mãe, do lado de Penina. Então os filhos não entendiam, bem provável. O esposo não entendia, Penina não entendia. Agora só restava o sacerdote para entender, um homem de Deus. Só restava ele para entender Ana.
Mas ele vem Ana chorando ali assim, e ela fazendo o voto dela: ah, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas deres a tua serva um filho varão, um filho homem, eu o darei por toda a sua vida. E ele chorava e soluçava. E aí o sacerdote ali, olhando para a boca dela, achando que ela estava ali gemendo, orando, achou que ela estava embriagada. Aparta de ti o teu vinho. Opa, o marido não entende, a esposa, a concubina não entende, os filhos não entendem. Agora o homem de Deus, que deveria entender, não entende. Não espere que seu pastor vai compreender tudo que passa com você. Não espere que o homem, seja quem for seu líder espiritual, vai entender tudo que Deus permitiu na sua vida. Somente Deus te entende de verdade. Só Deus te entende de verdade. Porque seja ele líder, pastor, seja o que for, ele é humano também, é cheio de falhas. E não queira requerer perfeição do seu líder espiritual, achando que ele vai saber tudo e tem que acertar tudo e tem que pensar como você pensa. Ele não pensa como você pensa, ele não passa pelo que você passa, ele nem sabe tudo que acontece com você. Não espere compreensão humana de ninguém, espere somente no Senhor. Espere somente no Senhor. Não espere no homem, espere somente no Senhor. Então, irmãos, eu fico imaginando ele falando assim: aparta de ti o teu vinho, mulher, está embriagada. E ela começa a falar: não, a tua serva. Ela não fica irritada com ele. Porque se fosse nos tempos de hoje: olha aqui, pastor, tem algum bafo de cachaça aqui? Tem algum bafo de cachaça aqui? Para de me acusar, conserta-te. Se fosse hoje, né? Mas naquela época não era assim, a mulher era muito submissa, né? Então ela fala assim: não, a tua serva está atribulada de espírito. Da multidão dos meus cuidados tenho derramado aos pés do Senhor. Olha o que ela diz, irmãos. Ela só fala a verdade do que está acontecendo com ela. É dessa forma que todo servo que serve a Deus de verdade deve ser. Nós combatemos a mentira, combatemos o engano, combatemos a falsidade com a verdade. Você expressa a verdade, só isso. Assim você não peca. Quantas pessoas que erram com você, dá vontade de você não está vendo, criatura? Dá vontade de chegar assim, mas a gente não é assim que se faz. É como você expressa a verdade, fala a verdade, para você vencer a mentira e o engano. É assim que você combate as heresias, é assim que você combate os enganos, assim que você combate as falsidades religiosas, assim que você combate a mentira, as fofoquices na igreja, assim que você combate. É dessa forma. Você põe aqui a verdade, e aí? Está aqui a verdade, você está na mentira. E aí, vamos sair da mentira e passar para a verdade? Vamos se consertar? Você mostra a verdade para a pessoa. O que Ana fez? Ana não ficou irritada. Ai, meu Deus, já basta meu marido, já basta a Penina, agora o senhor também, sacerdote? O que é isso? Não. Ela mostrou a verdade para ele. A tua serva está atribulada de espírito. Da multidão dos meus cuidados tenho derramado e chorado aos pés do Senhor. Não tome a tua serva por filha de Belial. Belial é o diabo. Se eu bebesse, eu seria filha do diabo. Mas não tome a tua serva por filha de Belial. Eu sou filha de Deus. Quer dizer, ela expressou a verdade. Se você quer vencer numa verdadeira servidão, debate de frente com a mentira, com o engano, com tudo que é errado. Onde você estiver, na igreja ou fora da igreja, combata o erro com a verdade. Combate a mentira com a verdade. A mentira com a verdade. Então, irmão, a servidão é assim. Se você ler, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 23, verso 11, diz assim: o maior dentre vós será vosso servo. O maior que está aqui é aquele que serve a Deus. E quem é que serve a Deus de verdade? Está lá em João, capítulo 12, verso 26, diz assim: Jesus falou assim: se alguém me serve, siga-me. Então, se alguém serve ao Senhor, tem que segui-lo. Se não segui-lo, não serve. E onde, aí Jesus continua: e onde eu estiver, porque se alguém me serve, me siga. Então na verdade, são três S's, né? Os três S's. Se alguém serve, siga. Se alguém serve, siga. Esse vai ser servo. Só é verdadeiro servo quem segue. Só segue quem serve. Então quem serve, segue, siga. Então são três S's. Então serve, siga, você vai ser servo. Então esses três S's ensinam perfeitamente como que uma pessoa faz para ficar no centro da vontade de Deus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ele está aqui, o servo está aqui. Ele está aqui, o servo está ali. Ele está ali, o servo está ali.
Jesus vai para cá, os servos deles estão ali. Jesus vai para lá, por quê? Porque quem é servo, segue. Então ele falou assim, olha o que ele fala. Se alguém me serve, siga-me. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você quer ser honrado? Sirva ao Senhor. Siga ao Senhor. Aí você vai ser servo do Senhor. Você serve ao Senhor. Você vai seguir o Senhor. E você será servo do Senhor. Ana era serva de Deus. Senhor, vou te servir com um filho, se o Senhor me der, porque eu não tenho. Eu gostaria de te dar um filho, mas eu não tenho. Deus olha no alto, ela precisando de tanto para ela, de tanto sair da vergonha, precisando de tanto sair da perseguição, mas ela deixa de ter para ela, para dar para mim. Ela gostaria tanto de me dar algo, mas ela não tem, então toma. Ela não fez barganha. Se me der um filho, eu o darei como se fosse barganha. Eu gostaria de te dar, mas eu não tenho condições. Se o Senhor me der, darei. Sabe, irmão? Ela ofereceu o melhor que ela tinha, que ela poderia ter. Não é verdade? Ofereceu o melhor que ela poderia ter. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Quando ele fala assim, mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Fico imaginando o Eucana com a sua concubina, sai do quarto a noite inteira dormindo com ela, amanhece e vai sentar na mesa e vem Ana, a esposa principal, trazer o café da manhã para o seu esposo e a concubina. E a concubina fala assim, faz mesmo que é a sua obrigação. Imagina. Fico imaginando, eu sei que a concubina tem a posição de escrava, de serva, de servir, mas pensa bem, como é que pode ser uma vida dessa forma? Como é que pode ser um relacionamento conjugal dessa forma? Então, irmãos, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, assim como Jesus veio. Certa feita o Senhor Jesus pegou uma bacia, cingiu seus lombos, colocou uma toalha, foi nos pés dos apóstolos, 1 Pedro, começou a lavar, um serviço escravo, de servidão, começou a lavar. Senhor? Não, Senhor, não vai lavar não, Senhor. O Senhor é meu Senhor, não é escravo. O que ele quis dizer? Se não deixar eu lavar, não terá parte comigo. Então, o Senhor lava tudo, cabeça, tudo que, sabe? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Servir a Deus e servir uns aos outros. Não é porque é pastor que não vai servir o outro, não é porque é líder. Não, todos para Deus temos que servir uns aos outros. Servir a Deus e servir aos outros. Não tem como eu servir a Deus sem servir ao próximo. Não tem como servir ao próximo sem servir a Deus. Servir essa forma de ela, servir a Deus e servir o próximo. Isso é muito importante. Quem não gosta, não quer servir, tem que mudar os seus hábitos e começar a servir. Quando você ora por alguém, quando você acolhe alguém, quando você recebe alguém, quando você ajuda alguém, quando você socorre alguém, tudo isso é para servir. Você tem que fazer a obra de Deus funcionar. Então todos têm que servir um ao outro. Irmãos, para isso você precisa retirar as más influências. Nós não conseguimos servir a Deus de verdade quando nós temos más influências. Pensa bem, irmãos, quem quer, por exemplo, parar de beber, por exemplo. Quem quer parar de beber, ele não pode andar com quem, ele tem que parar de andar com quem bebe. Se eu quero parar de fumar, eu tenho que parar de andar com quem fuma. Se eu quero parar de fazer coisas erradas, eu tenho que parar de andar. Então, se você quer servir a Deus, se faz necessário você cuidar da sua servidão. Você não tem que deixar de servir as pessoas por causa dos erros dela, mas você deve servi-la conscientizando as pessoas dos erros dela. Eu não posso deixar de servir o irmão porque o irmão cometeu uma falha comigo. Não pode deixar de ouvir o irmão porque o irmão não faz do jeito que eu gosto. Eu continuo servindo, mas orientando, aconselhando e tirando as más influências. Então, irmãos, a vida que vale a pena na igreja é uma vida assumidamente dedicada ao outro. Nós assumimos uma vida totalmente dedicada ao outro. Às vezes nós deixamos até de atender a nós mesmos para atender o outro. Sabe aquela mãe que tem um pouco de comida, primeiro ela dá para o filho, a hora que sacia todo o filho aí que ela come. Ela serve. Primeiro, a servidão é o segredo do evangelho
cristão. Então, irmãos, o filé mignon da vida numa pessoa não é a entrega, é o alavancar e o proporcionar. Permitir que o outro viva melhor por sua causa. Olha bem, permitir que o outro sorria o sorriso que tem por sua causa. É permitir que o outro sinta alegria por sua causa. É que o outro fique bem por sua causa. Porque eu e você somos o remédio do doente. Eu e você somos as pernas do deficiente. Eu e você somos a bússola para o perdido. Nós somos a solução para o problema das pessoas. Você e eu somos a solução para o problema das pessoas. Isso é servidão. Quando você preocupa com o outro, fica bem, e o outro sinta bem por sua causa, porque você está cheio de Deus em você. Então, irmãos, o individualismo, o egocentrismo, ou seja, eu querer para mim, eu sou, eu faço, eu sou maior, isso não serve para Deus. O egocentrismo, o egoísmo, o individualismo não serve, isso é o contrário da servidão, porque o egoísmo, ele quer para si mesmo, o individualismo é só para si. Não pensa no coletivo, e cada dia mais o povo se torna mais individualista, cada vez pensando mais no seu umbigo. Como eu sempre digo, as pessoas estão construindo mais muros do que ponte, mais divisão do que união. Uma ponte une 2 lugares. Então as pessoas estão cada vez mais individualistas, pensando mais em si. Irmãos, olha bem. Eu vou contar uma história rapidinho, o tempo tem uns 5 minutos ali para contar uma história. Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado A Maravilhosa Graça. Se você puder ler esse livro, é interessante. Ele diz que um homem tinha um aquário e tinha uns peixinhos no aquário. E ele gostava muito daqueles peixinhos. Ele morava sozinho e a companhia que ele tinha era aqueles peixinhos. E quando ele ia trocar a água do aquário, os peixes corriam. Quando ele ia colocar ração, os peixes se espantavam e corriam. E chegou um amigo dele naquele lugar que ele morava e falou assim: eu não entendo, será que esses peixinhos, quantos anos vão ser necessários para esses peixinhos aprenderem que eu os amo? Mas na hora que eu aproximo eles correm. Na hora que eu aproximo eles correm. Aí ele falou assim: claro, olha o seu tamanho chegando perto dos peixinhos pequenos, se assusta ele, olha o seu tamanho. E falou para ele assim: só tem uma forma dos peixinhos te amar e não fugir de você. É você se tornar um peixinho também. Não tem outra forma. Porque até então, se você não for peixinho, você será estranho para eles. E foi assim com o nosso Deus. A única forma que nós tínhamos de amá-lo é se fazendo homem para ficar em nosso meio. Sabe? Mas só que muitas das vezes, mesmo fazendo o homem, ele não foi compreendido. Mesmo dando todas as chances de ser amado. Mesmo assim, muitos não amaram, muitos o rejeitaram. O que eu quero dizer para os irmãos, a servidão ao Senhor, ela é muito mais profunda do que um comportamento físico meu, do que eu demonstrar para as pessoas. Muito mais de coração, de amar e perdoar. O que adianta eu te ajudar e você não te amar? O que adianta eu te arrumar um sacolão porque você está passando necessidade, mas não fazer por amor? Já fiz minha obrigação em si mesmo, o sacolão está ali. Sabe? O que adianta, irmãos? Sim, já é alguma coisa, é melhor o sacolão do que nada. Mas bem melhor entregar o sacolão com amor, fazer uma oração, agradecer ao Senhor, agradecer pelas pessoas que doaram o sacolão. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos que a servidão ao Senhor é querer bem as pessoas, é amar as pessoas e não confrontá-las. A servidão ao Senhor, ela é muito mais espiritual do que física. Mas quem não tiver o Espírito de Deus tem dificuldade para servir, porque vai ter dificuldade para amar. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado ao coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você chega e com humildade, você conversa, você ama. Mas quando você não está cheio do Espírito Santo, você está na carne, aí sua posição é que vale, e não a posição do outro. Mas o outro tem que ser importante para você, o outro tem que ser o principal para você, o outro tem que ser exaltado, e você sempre depois. Se você colocar você em primeiro, você não consegue servir como Deus quer. Mas se você coloca o outro em primeiro, você serve a Deus como Deus quer. Ele falou assim: o maior dentre vós é o que vos serve. Esse que vos serve é o maior entre vós. Aí ele ensina quem que é que serve. Olha o que ele fala: o que maior entre vós é aquele que vos serve. Mas sabe quem que é o maior? Sabe quem que é que vos serve? Aquele que te segue. Aquele que te segue. Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando assim: aquele que me serve, me siga. E onde eu estiver,
ele estará também. Ou seja, a presença de Deus está na vida de quem serve com amor, quem serve no Espírito, quem serve na fé. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Ana deu um exemplo de servidão, irmãos. Ela serviu sem murmurar, ela serviu sem reclamar, ela serviu sem devolver a ofensa, ela serviu, irmãos, mesmo sendo irritada e perseguida, ela serviu. E na hora que ela tinha oportunidade de pedir para ela serve ao Senhor como filho. Isso é servidão, é servidão. Ela servia ao esposo, ela servia as pessoas. Alguém tem algum testemunho para contar? Os irmãos deram um presente para ele, está agradecendo a Deus. Glórias a Deus. Alguém tem mais um testemunho para contar? Se alguém tiver um testemunho, eu quero agradecer a Deus. Ontem fomos surpreendidos lá no Grande Templo, na convenção, primeira reunião da convenção. E aí foi falando os setores, cada setor foi falando de cada setor. Quando chegou na Cidade Alta, falando das igrejas que são congregações que iriam se transformar em setor. E de repente falou o Jardim Ubatã. O Jardim Ubatã tem 1 ano e meio só de existência e já virou setor. Nós viramos setor aqui agora. Glórias a Deus. E até pensei que ia mandar um pastor renomado para cá, porque virou setor, não. Parece que eu vou ficar aqui e vou ser pastor de setor nem imaginava que isso ia acontecer, e Deus foi glorificado. Amém? Mas essa bênção é tudo por uma equipe, irmãos. Nós temos uma equipe de trabalho. Temos uma equipe aqui de homens e mulheres dedicados, que tem que vir de madrugada aqui, cuida do som, e cuida da limpeza, e que cuida da organização, que ajuda com as crianças, com o adolescente, com o jovem. Temos uma equipe de trabalho aqui, então eu dedico essa honra dada a eles, ao grupo todo, irmãos. Deus honrou o grupo todo pelo esforço da equipe de trabalho. Amém? Sozinho jamais conseguiria chegar onde nós chegamos, jamais. Amém? É Deus e os irmãos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Mais alguém tem algum testemunho para contar? Eu cumprimento. Irmãos, ele trabalha no serviço, depende das universidades, para formatura, e não está tendo aula, né? Então, Deus abençoar assim é um grande milagre. Glórias a Deus, né? Mais alguém tem algum testemunho? Diga, irmã. Meu Senhor, nos curvamos diante de Ti, Senhor. Te pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa alma. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos e temos que buscar a perfeição a cada dia, Senhor. Temos que buscar, meu Pai, a Tua vontade a cada dia. Não é fácil, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor, meu Pai, olhe para as nossas almas neste momento, em nossos corações. E se tiver algo que não Te agrada, ó Pai, queremos que o Senhor retire, Senhor. Pai, queremos cada dia mais ser melhores para Ti. Mas sabemos que a nossa natureza humana e carnal, Senhor, é terrível, Senhor. Às vezes nós julgamos as pessoas, às vezes nós falamos das pessoas, às vezes, ó Senhor, nós tomamos atitude que não deveríamos tomar. Nós não somos perfeitos. Nos perdoe, Senhor. E te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos faça nova criatura, Senhor. Pai, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E se porventura tem algo que nós ainda temos que aprender, nos ensine e nos mostre, Senhor, queremos mudar. Queremos ser melhor para Ti, Senhor. Meu Senhor, nos ensina a tratar o próximo, Senhor, a servi-lo com amor, servi-lo com dedicação. Meu Senhor, eu sou grato a Ti, que o Senhor colocou em minha volta tantas pessoas que servem a Ti com dedicação, com amor, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Irmão, nossa igreja, não é por querer falar não. Eu sei que talvez você não seja nossa igreja aqui, mas Deus colocou pessoas aqui nesta igreja que servem a Deus de verdade, serve a gente de verdade mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus, irmão. Mas eu já vi em muitas igrejas por aí, pastores reclamando que os irmãos não querem servir, que os irmãos não querem ser aqui, mas nessa igreja
todos aqui servem mesmo, a gente serve a Deus mesmo. Eu agradeço a Deus por isso. Pode sentar um pouquinho. Amém? Eu gostaria de orar por você que está com conflito com filhos. O seu filho está passando por situação que você não queria que passasse. Às vezes é um filho rebelde, às vezes não quer estudar, às vezes não quer ouvir. E você não sabe por que está acontecendo isso. E você acredita que se a igreja orar agora, quando você chegar na sua casa hoje, você já vai ver diferença nele. Se você crê, vem aqui à frente, vamos orar por você. Já olhar para ele está diferente já. Isso pode acontecer. E eu já vi acontecer. Eu já ouvi testemunhos. Amém? Por isso que eu falo. Eu já vi pessoas que receberam a oração, que chegou em casa, já passou uma mensagem no WhatsApp, está tudo mudado em casa. Tudo é possível. Amém? Meu Senhor, se eles deram um passo à frente, porque eles creem que se a igreja orar, o Senhor vai receber, Senhor. Meu Senhor, eu mesmo não tenho como resolver essas causas, mas o Senhor tem, Senhor. Se o Senhor chamou aqui, meu Pai, é porque o Senhor tem algo a fazer. Assim como Ana, meu Pai, fez um voto, uma oração, fez um voto contigo. Meu Senhor, também nós fazemos um voto contigo, Senhor. Se o Senhor, meu Pai, nos der esse filho transformado, Senhor, esse filho mudado, nós dedicaremos e consagraremos ele a Ti mesmo, Senhor. Ou seja, nós não iremos importar se ele ficar tão louco por Ti, Senhor, ele querer fazer a obra de todo jeito. Nós iremos entender, Senhor. Meu Senhor, receba, meu Pai, nossa petição. E eu creio que nossos filhos estão nas Suas mãos, Senhor. E o Senhor sabe como fazer isso. Nós não sabemos, nós não temos poder, mas o Senhor sabe e o Senhor tem como fazer. Porque o Senhor é poderoso em palavras e em obras. Meu Senhor, se eles não querem dar ouvidos à voz do Pai e da Mãe, que deem ouvido à Sua voz, Senhor, porque a Sua voz é poderosa. E assim, meu Pai, o Senhor pode penetrar os corações, a alma e o espírito, e transformar, meu Pai, por completo a vida dessa pessoa, desse jovem, seja criança, jovem, adolescente, em nome de Jesus Cristo. Visita o coração deles agora, para que quando os meus irmãos chegarem lá, já possam notar a diferença, e amanhã mesmo, Pai, eles possam testemunhar da mudança que começou a ocorrer a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? As suas orações ultimamente estão um pouquinho sem graça. As suas orações não estão mais como naquela época que você era tão fervoroso e avivado. Você percebe que está faltando alguma coisa, parece que está superficial. A sua oração não está do jeito que você queria. Você está, às vezes, a sua oração é uma formalidade. Apenas para cumprir uma formalidade, todo dia, Senhor, aqui estou na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe você não está conseguindo que seja uma oração espiritual, por algum motivo, por alguma tristeza, por alguma decepção, por alguma frustração. E você não quer mais sentir assim. Você quer que sua oração seja ouvida e respondida. Você quer que sua oração você reconheça e sinta a presença de Deus. Você quer uma oração em espírito, de verdade. Você que está nessa condição, passando por isso, por causa de algum problema, se você quiser vir aqui, eu vou orar por você. E eu creio que a sua oração vai mudar. Você que está nessa condição, vem à frente, nós vamos orar por você. Eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Não é Deus revelando, é eu falando. Primeira coisa, você tem a convicção de que não tem nenhum pecado na sua vida. Convicção de que não tem, que você deixou tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João 3,2: se o meu coração não condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, sua consciência não vai te acusar. Primeira coisa. Segunda coisa, que sua oração seja bíblica, como Josafá. Na hora que vieram os amonitas, moabitas, montanhas e aí, Josafá falou assim: Senhor, o Senhor não disse que se fizesse guerras, ou seja, o Senhor não falou na sua palavra, desse guerras, pestes, espadas, nós viríamos para o templo, invocaríamos o Senhor nos ajudaria? Pois é, está vindo o inimigo e nós estamos aqui. Fez uma oração bíblica, ele foi no que Deus falou e falou para Deus o que Deus falou. Quando a sua oração é, por exemplo, você está com problema de financeiro: Senhor, já deixei todos os meus pecados, estou te servindo, o Senhor disse que o Senhor é dono do ouro e da prata, então Senhor, confirma a minha bênção.
sabe? Então você vai na Bíblia, pega trechos da Bíblia e fala com Deus aquilo que Ele já falou na Bíblia Sagrada. Como Jesus fez no deserto, está escrito. Então Ele pegou aquilo que Deus tinha falado e falou para Satanás, Satanás teve que sair fora, entendeu? Então, primeira coisa, você ter certeza que você não tem culpa no cartório, não deve nada, já deixou todo o pecado. Segundo, você faz oração bíblica. Terceiro, primeiro você vai falar com Deus até Ele falar com você. Só que tem pessoas que já querem resposta no começo da oração. Então você tem que ir falando com Deus, e falando com Ele, pedindo perdão, agradecendo, e falando as passagens bíblicas, e vai falando, até você sentir que Ele vai te tomar. Aí Ele te toma, Ele vai ministrar no seu coração. Só que tem pessoas que querem ministração primeiro, já querem a resposta antes de falar com Deus direito. Você vai falar com Ele até Ele, alguns é 1 hora, outros é 2 horas, outros é meia hora, outros é 5 minutos, cada um depende. Tem pessoas que chegaram aqui e já vieram orando dentro de casa no seu carro. Tem uns que vieram a pé já orando, falando com Deus. Chega aqui só para receber. Tem alguns que vai começar a pegar no tranco aqui, ó, depois que já pregou. Entendeu? Tem pessoas que já vieram orando 3 dias. Tem pessoas que começaram a orar agora. Tem pessoas que fazem propósito com Deus, vou ficar hoje o dia inteiro, igual eu fiz Deus. Vou inteiro, vou falar só com Deus o dia inteiro, custa o que custar. E toda hora eu saía, toda hora eu voltava. Ô Senhor, me perdoa, só para falar só contigo. Se eu atendi alguém, já atendia rapidinho, já continuava falando com Deus. Quando chegou a noite, eu só recebi. Cheguei na igreja, só tomei posse. Então tá, primeira coisa, deixar tudo que é pecado. Segundo, você fazer orações bíblicas. Terceiro, você tem certeza que você não abandona Deus na oração, certo? Por isso que o crente assembleano ora ouvindo a sua voz, e ora até gritando às vezes. Por quê? Fazendo barulho. Por quê? Porque se eu orar somente em pensamento, aqui em pensamento eu falo, Senhor, em nome de Jesus, Jesus, pois não. Aí eu começo a falar com Jesus em pensamento, com o Senhor, e aí meus pensamentos vão lá para casa, minha esposa falou tal coisa, meu pensamento vai lá não sei na onde, pronto, já abandonei Deus na oração. Então você procura ouvir a sua voz para você disciplinar, que você está falando com alguém que está te ouvindo e vai te responder, com alguém que está ouvindo e vai te responder. Então você precisa ter convicção de que Ele se faz presente ali, e você fala para você ouvir sua voz, para você não ir em pensamento para longe e abandonar Deus na sua oração, certo? Então essa é a 4ª lição, para Deus ouvir sua oração. Outra coisa, irmãos, ou você crê ou você duvida, não tem meio termo. Ou você crê que Ele está aqui e que Ele pode te abençoar. Então onde está isso? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele está aqui, e que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é o quê? Abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Sem acreditar que Ele está aqui nessa hora. Enquanto você não acreditou que Ele está aqui ainda, você não pode pedir nada. Você não crê que Ele está aqui. Você vai orar até você crer que Ele se faz presente. A hora que você crê, aí sim, aí você agradece, você pede perdão, faz sua lista de pedidos. Mas tem pessoas que já vai direto para a lista de pedidos sem ter certeza que Deus se manifestou a sua presença. Amém? Outra coisa, uma coisa muito boa também, você pega um papel e uma caneta e faz uma lista de tudo que Deus já fez na sua vida, desde que Ele salvou, te libertou e tal, faz uma lista. Aí cada dia mais essa lista vai aumentando. Se você põe um papel e uma caneta ali perto de você, você vai lembrando de mais coisas que Deus fez, vai lembrando, vai aumentando essa lista. Todos os dias, antes de você orar, antes de você fazer qualquer petição, depois que você já pediu perdão a Deus, que a primeira coisa na oração é pedir perdão. Porque se eu ficar agradecendo por meia hora a Deus aqui, Jesus volta e eu não pedir perdão ainda, então a primeira coisa é pedir perdão. Depois você agradece a Deus, aí você vem com a lista de agradecimento, e vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo. Quando chegar no final dessa lista, você nem quer pedir mais nada, irmão. Você já está Deus já me deu tanto, já fez tanto por mim que eu sou feliz, não sabia, não quero nem pedir mais. Mas você faz essa lista, aí todo dia você agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Isso é muito importante para quem quer algo de Deus. Amém? São estratégia para chegar até a presença e fazer sua petição. Amém? Amém? Nós vamos orar ao Senhor. São 5 lições que nós aprendemos de como a sua oração não ser mais xoxa, superficial ou sem graça e não está sentindo a presença de Deus, não ser mais uma oração na carne, uma oração em espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, talvez a tristeza, a angústia e a aflição tenha ofuscado, meu Pai, o agir do Teu Espírito nas orações. Talvez, ó Senhor,
os erros humanos e as falhas humanas têm nos decepcionado, têm nos frustrado, Senhor. Talvez, ó Pai, as pessoas em nossa volta não tenham contribuído e entendido o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Talvez, ó Pai, os problemas desse século são tão grandes e nós temos obrigações de responder diante desses problemas, e aí nós não conseguimos orar direito, Senhor. Às vezes não conseguimos concentrar na oração, porque os problemas são tão grandes e nós somos obrigados a resolvê-los por causa de uma empresa, por causa de um problema familiar, às vezes um problema pessoal. Mas, Senhor, a partir de agora, nós vamos orar, meu Pai, sem nenhum pecado. A partir de agora nós vamos orar, meu Pai, de acordo com a Bíblia Sagrada, oração bíblica. Pai, nós vamos orar, ouvindo a sua voz, Senhor. Nós vamos orar, Senhor, ouvindo a nossa voz também, Senhor, para que não desligarmos. Nós vamos orar, meu Pai, do jeito que o Senhor quer. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, conceda a eles essa graça de sentir e reconhecer sua presença na hora da oração, que eles nem vão querer mais sair da posição de joelho. Quando nem menos perceberem, já estarão 2 horas de joelho, e o teu nome glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Quem tem a obrigação diária de evangelizar, esse sente mais a presença de Deus, porque tem que se preparar, tem que estudar a Bíblia, tem que levar a palavra e fazer uma oração. Então evangelizar ajuda muito também. Amém? Alguém passando mal? Alguém doente? Alguém enfermo? Não? Todos sadios? Já estamos encerrando. Sim, tudo bem. Não? Vamos orar ao Senhor. Crê? Crê em milagre? Crê que Deus faz? Está pronto para dar o testemunho? Amém? Crê? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, salva o irmão dela, Senhor. E te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, da cabeça à planta dos pés, onde houver uma enfermidade, nós te repreendemos e te ordenamos, saia dela, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade no corpo da minha irmã, da cabeça à planta dos pés, seja qual for a origem ou procedência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, enfermidade, saia dela e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vai dar o testemunho amanhã? Glórias a Deus. Pode procurar, não vai encontrar, dá o testemunho amanhã. Vamos ficar em pé? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos ensinado, Senhor, como te servir, Senhor. Muitas das vezes, ó Pai, eu estava achando que eu servia do jeito que eu queria, estava certo. Eu estava enganado, mas o Senhor me ensinou por essa palavra como devo servir. Então eu vou melhorar a minha servidão aos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço e te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. É o Senhor que faz todas as coisas, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dado a Ti, Senhor. Despeça-nos em paz, nos dê um dia de paz, que possamos servir lá fora as pessoas também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, receba, meu Pai, nossa gratidão pelos nossos filhos que estarão diferentes quando chegarmos em casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Levante a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós que nós diremos amém. Se alguém desejar, oferta aos irmãos a paz do Senhor.